Reinaldo Ferraz. Ele é especialista em desenvolvimento web do W3C Brasil, formado em desenho e computação gráfica, com pós-graduação em hipermídia, trabalha há mais de 12 anos com desenvolvimento web e é coordenador do Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web e do Grupo de Trabalho em Acessibilidade na Web e é representante do W3C Brasil. Como ele mesmo se diz aqui, é apaixonado por acessibilidade, usabilidade e por café amargo. Senhores e senhoras, com vocês, Reinaldo Ferraz. Obrigado, senador. Boa noite. Obrigado, senador, pela apresentação. Boa noite, pessoal. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer o convite de estar aqui, poder falar de um tema que eu sou apaixonado, o senador até viu na minha eu sou apaixonado por esse tema de acessibilidade, trabalho com desenvolvimento da web há um bom tempo e, na verdade, o meu objetivo aqui é tentar fomentar um pouco na cabeça e no dia a dia de vocês algumas questões relacionadas com a acessibilidade na web. Talvez a gente poder identificar algumas coisas, algumas barreiras de acesso que a gente encontra em alguns sistemas que a gente desenvolve, em alguma aplicação, em algum site que a gente desenvolve, e mostrar para vocês também que é muito simples resolver alguns problemas muito comuns de acessibilidade na web. Então a ideia aqui é fazer uma palestra contextualizando vocês sobre o tema de acessibilidade na web, e depois mostrar um pouquinho de código e mostrar como ele se comporta com tecnologia assistiva na web. Bom, como o Sandro já comentou, meu nome é Reinaldo Ferraz, aqui acho que é a melhor forma de me encontrar na internet, que eu uso essa arroba de Twitter, Instagram, para poder me conectar com as pessoas. Acho que é mais fácil do que mandar e-mail, né? Acho que hoje em dia usar pelo Twitter é muito mais fácil. Eu trabalho com desenvolvimento web desde 1998, então eu já desenvolvi num site em Flash, já fiz num site em tabela e comecei a trabalhar com desenvolvimento web profissional dentro do NICBR por volta de 2004 e aí em 2011 eu passei a trabalhar com o W3C Brasil para cuidar especificamente dos projetos relacionados à acessibilidade na web. Então, eu coordeno o Prêmio Nacional de Acessibilidade na Web, que aconteceu na semana passada. Nós temos um grupo de trabalho que discute ações de incentivo à acessibilidade na web no Brasil. Publicamos cartilhas, traduções, documentos, mais um monte de coisa. Eu também escrevo para alguns canais, como o blog do W3C Brasil, o Tables e o Masters, e escrevo também alguns artigos e alguns livros, um deles até o Major que esteve aqui ontem para falar sobre CSS. E eu trabalho no W3C Brasil. Acho que talvez seja até chovendo uma olhada falar o que é o W3C aqui, mas basicamente o W3C é um consórcio internacional de desenvolvimento de padrões. Que tipo de padrões são esses? Os principais padrões para a web. Então, HTML, CSS, SVG, RDF, já são mais de 100 padrões que o W3C já desenvolveu. Mas qual que é a grande sacada de utilizar um padrão do W3C? É que os padrões do W3C são livres, são abertos, qualquer um pode contribuir para esse padrão. Então você não precisa pagar nada para utilizar um padrão do W3C, você não precisa pagar nada para poder contribuir com o padrão do W3C, para a construção de padrão dentro do W3C. E aqui no Brasil a gente trabalha especificamente com 3 áreas. Uma delas é a Open Web Platform, que é o core de tecnologias do W3C, com HTML5, CSS, CSS3. A gente trabalha também com dados abertos. Então, o conceito de dados abertos é fomentar que dados públicos, especialmente dados governamentais, eles sejam publicados de forma que sejam compreensíveis por máquina e, por outro lado, a gente fomentar que os desenvolvedores eles consigam criar aplicações que consumam esses dados e possam gerar também outros resultados de forma aberta. E, por último, acessibilidade na web, que é o que eu vou falar um pouco nessa apresentação de hoje. E trabalho também no cweb.br, que é um centro de estudos sobre tecnologias web. O Centro de Estudos de Tecnologias Web foi criado para fazer experimentação e pesquisa sobre tecnologias web. Então a gente tem duas marcas aqui, tem 2 chapéus aqui que a gente pode utilizar, uma delas para padronização da web e outra para experimentação e pesquisa relacionada ao desenvolvimento da web. E tudo isso foi uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet e do NICBR.
Eu acho que a grande sacada do Comitê Gestor da Internet para trazer um escritório do W3C para o Brasil é fomentar que o brasileiro não seja simplesmente adotador de padrão, que a gente possa contribuir para a construção de padrão internacional, para que a gente possa levar a nossa realidade da construção de padrão para dentro de uma discussão global e que essa nossa realidade ela possa ser refletida numa discussão e até na implementação de padrões globais para o desenvolvimento da web. Bom, então eu vim falar aqui com vocês sobre acessibilidade na web. Então, o que significa acessibilidade na web? Acho que, resumindo muito bem o que seria esse termo, seria garantir que pessoas com deficiência consigam ter acesso a conteúdo na web. Então, a acessibilidade na web beneficia pessoas com deficiência. Então, que tipos de deficiência? Por exemplo, pessoas cegas, que não conseguem enxergar o conteúdo numa tela no computador, precisam de um software específico para transformar o conteúdo de uma página web em áudio. Pessoas daltônicas, que não conseguem enxergar um determinado tipo de cor, por exemplo, não enxergam vermelho, não enxergam azul, ou não enxergam nenhuma cor, enxergam tudo em preto e branco. E pessoas com baixa visão, especialmente pessoas idosas, né, que precisam aumentar o tamanho das fontes, precisam aumentar o tamanho da sua tela para conseguir enxergar e ler algum conteúdo específico. Pessoas com deficiência auditiva, especialmente pessoas surdas e com baixa audição, que não conseguem compreender, por exemplo, um podcast ou um vídeo na internet que não tenha legendas ou talvez tradução para libras. E pessoas com deficiência motora, especialmente pessoas com tetraplegia, que não se movimentam do pescoço para baixo. Essas pessoas costumam navegar da seguinte forma: elas utilizam ou uma ponteira na testa ou na boca para poder navegar só via teclado. Então, com uma ponteira na testa, ela vai se movimentando a cabeça para poder navegar e digitar utilizando essa ponteira, sem utilizar o mouse. Ou então ela utiliza uma câmera especial que capta a posição da retina e conforme ela movimenta os olhos, a posição da retina funciona como se fosse o mouse e o piscar funciona como clique. Então, uma pessoa com deficiência motora, especialmente que não tem movimento dos braços, ela é muito impactada quando as páginas elas não têm algum tipo de acessibilidade. Mas agora eu já queria entrar numa discussão um pouco mais ampla de quais os reais motivos da gente fazer uma página acessível. Por que a gente tem que tornar as páginas web acessíveis? Então eu tenho aqui algumas questões e algumas justificativas, na verdade, para poder apresentar para vocês por que a gente deve considerar a acessibilidade na web nas nossas páginas. Primeiro, pela quantidade de pessoas com deficiência que a gente tem no Brasil. Esse número aqui é do último censo do IBGE de 2010 e ele aponta que 24% da população brasileira declarou ter algum tipo de deficiência. É muita gente, é aproximadamente 45 milhões da população, 45 milhões de pessoas declararam ter algum tipo de deficiência no Brasil. Desse número de 45 milhões de pessoas, a gente pode separar aproximadamente 35 milhões que declararam ter algum tipo de dificuldade para enxergar, e dessas pessoas que declararam ter uma dificuldade para enxergar, 500 mil pessoas são cegas, que não enxergam, não conseguem enxergar nada. Então, é muita gente que pode pode não conseguir acessar, pode não conseguir utilizar uma aplicação que a gente desenvolve por uma simples barreira de acesso. A segunda justificativa, porque a lei foi sancionada no ano passado, a Lei 13.146, de julho de 2015, que fala sobre, na verdade é a lei que fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela aborda diversos aspectos de acessibilidade no geral, desde edificações, desde empregabilidade, mas ela tem um ponto que ela fala especificamente das questões relacionadas à comunicação, e ela fala o seguinte: com relação a páginas web, ela fala que é obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgãos de governo para uso da pessoa com deficiência, garantindo-lhes acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade internacionalmente adotadas. Ou seja, a lei já diz que a gente tem que utilizar padrões web relacionados à acessibilidade que são internacionalmente adotados, ou seja, os padrões de acessibilidade do W3C que eu vou falar mais adiante aqui nessa apresentação. E por último, e acho que talvez a justificativa mais importante da gente garantir a acessibilidade na web é que a web ela é feita por pessoas.
ela é feita por pessoas e ela é feita para pessoas. Então eu queria contar rapidamente aqui essas 4 histórias, dessas 4 pessoas que eu estou apresentando aqui, e talvez seja uma forma de aproximar um pouco a nossa realidade, que talvez muitos de vocês não devem ter uma pessoa com deficiência na família, ou não devem conhecer uma pessoa com deficiência, mas a gente consegue entender a dificuldade que uma pessoa pode ter quando ela tem algum certo tipo de limitação. O primeiro caso que eu queria contar é desse jovem aqui, o Andy Walker. Ele é um ator britânico, ele sofreu um acidente de carro e ficou tetraplégico, passou mais de 5 anos fazendo tratamento para poder, tratamento de fisioterapia para poder voltar a ter os movimentos, e ele só se movimenta do pescoço para baixo. Ele voltou a trabalhar, ele agora ele atua em alguns seriados na Inglaterra, mas ele só se movimenta do pescoço para baixo. Então, se ele tiver algum tipo de barreira de acesso, que ele tem que utilizar um mouse, talvez ele tenha algum tipo de dificuldade para poder acessar um determinado conteúdo. Imagina ele tentando preencher um formulário que ele não consegue passar, talvez, para o item seguinte. Ou então ele tem que navegar por uma página com 50 links, ele tem que navegar pelo tab para poder chegar no item principal da página. É muito complicado. Tem uma segunda história, que é do Leonardo Gleison. Ele é brasileiro, mora lá em São Paulo. Ele trabalha no Instituto Lara Amara, para pessoas com deficiência, auxílio de pessoas com deficiência visual. O Leonardo ele ficou cego aos 15 anos, e o Leonardo é um cara completamente nerd. Ele tem um programa de rádio com os amigos dele, eles fizeram um programinha que pega a gravação que ele faz no celular e já monta uma fila para colocar no servidor para ele exibir os programas de rádio. Ele chegou a fazer um programa que acessa dados do INPE para pegar a previsão do tempo na hora, transmitir direto para o rádio. Ele já tem algumas vozes gravadas para poder dizer qual é a temperatura no momento e a hora certa naquele momento na rádio. Tudo isso numa rádio online que ele faz com os amigos dele do Lara Amara. E o Leonardo também precisa de acessibilidade, porque ele não consegue enxergar o conteúdo que tem nas páginas web. Ele utiliza um software leitor de tela para poder compreender o conteúdo dessas páginas. E se elas não estiverem codificadas de forma adequada, ele vai ter algum tipo de problema para acessar o conteúdo na web. Tem uma história muito bacana que é dessa senhorinha, ela se chama Ivy Bean, ela faleceu em 2010, mas ela ficou conhecida na época como a vovó do Twitter, porque ela tinha mais de 44 mil seguidores e ela contava o dia a dia da casa de repouso onde ela morava nos Estados Unidos. E ela utilizava a interface web do Twitter, então para isso ela podia aumentar e diminuir o tamanho de fontes. Então é uma pessoa que tinha uma acuidade visual já limitada, uma destreza motora limitada, mas mesmo assim ela conseguia postar conteúdo numa rede social. E a última história é desse rapaz, o Neil Harbisson, que é um artista britânico também, só que ele tem um tipo de daltonismo muito raro, que ele só enxerga em preto e branco. Ele não enxerga cor nenhuma. Então o que ele fez? Ele colocou um chip, um microchip no crânio, implantado no crânio. Desse microchip sai uma câmera que vai na testa dele. Essa câmera que aparece aqui na testa dele. Essa câmera, ela identifica as cores e manda para ele informações por ondas sonoras. Então ele está vendo aqui essa parede azul, ela vibra numa determinada frequência. Se ela vai para essa parede marrom, ela vibra em outra. Assim ele consegue identificar a diferença de cores. E depois eu vou deixar até os slides disponíveis aqui. Esse daqui é um link da palestra dele na Campus Party, acho que de 2013, que é muito legal. Ele fala da relação que o mundo tem com as cores e que para ele nunca fez sentido. Por exemplo, Yellow Submarine não fazia sentido nenhum para ele, Bluetooth, Cruz Vermelha. A gente utiliza cores para fazer referências e para ele isso não significava nada. Tem um trecho que eu acho muito bacana que ele fala, que ele coloca uma frase que era a menina loira de olhos azuis usando um vestido rosa. Para ele, o único significado daquilo era que uma criança do sexo feminino que tem cabelo enxerga e não está pelada, porque para ele não faz sentido nenhum a roupa ser rosa, a cor dos olhos dela ser azul e a cor do cabelo dela ser loiro. Então, são diversas situações e diversos tipos de deficiência que podem ter algum tipo de barreira ao acessar conteúdo na web. Agora eu queria já passar por outro ponto, que é por que a gente não desenvolve websites acessíveis? Eu queria colocar algumas hipóteses para a gente começar a entender, talvez, o porquê que a gente não faz isso. Uma delas, talvez, seja a questão do desconhecimento. A gente não faz ideia que pessoas com deficiência vão utilizar a web. Eu já conversei com desenvolvedores, gente que trabalhou comigo há muitos anos, e falou, olha, nunca ouvi falar desse negócio que você fica falando de acessibilidade.
Às vezes nem de padrões web a pessoa não sabe. E eu dou o exemplo aqui do CAPTCHA, porque às vezes a gente acha que as pessoas elas têm a mesma forma de navegar que a gente. Então a gente não tem ideia de como uma pessoa com deficiência pode navegar. E eu dou esse exemplo do CAPTCHA porque ele é bem interessante, porque conforme os CAPTCHAs, as formas de burlar o CAPTCHA vão evoluindo, as pessoas costumam evoluir também o CAPTCHA para ele ficar mais difícil. E muitas vezes o CAPTCHA fica tão difícil para um robô burlar, que uma pessoa também pode ter dificuldade. E aí eu trouxe aqui alguns exemplos de CAPTCHA para ver se vocês também não têm esse tipo de dificuldade. Por exemplo, isso daqui. Vocês conseguem enxergar o que tem no meio daquele monte de coisa? Acho que é um P, um Z e um F, né? Vocês acham que está ruim? Olha isso daqui que legal. Você tem que digitar as letras que tem um gatinho atrás. Agora, por exemplo, no 2 ali, você tem um gatinho ou você tem um cachorro? Vocês acham que está ruim? Pode piorar. Olha esse aqui. Você tem que descobrir qual dessas imagens não representa esse bloco. Detalhe, você tem tempo para isso, né? E por último, talvez o mais interessante simples de todos é esse daqui, né? É muito louco você ver um CAPTCHA como esse, e esse CAPTCHA é de verdade, eu peguei ele de um site de verdade. É muito louco você ver um CAPTCHA como esse, porque você consegue criar um robô, um scriptzinho que consegue resolver essa equação. E uma pessoa pode ter muita dificuldade para fazer isso. Então é uma coisa meio esquisita, né? Uma coisa que lembra bem aquela época do filme do Blade Runner, né? Não sei quantos de vocês assistiram aqui, mas o Blade Runner você tinha aquela coisa de você ter que ficar sendo entrevistado para você provar para alguém que você não era um robô, não era um replicante, né? Então é mais ou menos isso que a gente passa com o CAPTCHA. A gente tem que ficar toda hora provando que a gente não é um robô, que quem vai preencher o formulário é realmente uma pessoa, né? Outra questão interessante é a questão do preconceito. Você achar, não, pessoas com deficiência nunca vão acessar meu site. Não faz parte do meu público e eu não me interesso por isso. Aí você fala, pô, mas espera aí, agora é lei. Ai, tá bom. Então eu vou fazer alguma coisa diferente. Eu vou fazer a minha, entre aspas, página normal e a minha página acessível. Isso aí pode parecer bizarro, mas é muito comum você ainda ouvir isso. Mas não, eu vou criar uma página separada para que as pessoas com deficiência consigam acessar. E aí é mais ou menos como fazer isso daqui, é você colocar uma rampa na parte de baixo de uma escada, porque você vai ter duas páginas, você vai ter uma página que vai ficar desatualizada, com certeza essa página acessível, e a pessoa com deficiência vai simplesmente desistir de acessar essa página. Então, o que o W3C costuma defender é que a gente trabalha com o conceito de uma web única. Você tem a estrutura da sua página web, é uma estrutura única. E daí você pode portar para a forma que você quiser, ideal para um leitor de tela, ou para um dispositivo móvel, para um telefone celular, ou para um computador. Ou então público-alvo. Você fala, mas pessoas com deficiência não fazem parte do meu público-alvo. Eu já ouvi histórias de gente falando que uma loja de óculos não precisava... Um site de óculos não precisava ser acessível porque um cego nunca ia comprar um óculos na loja dele. É um baita de um engano, porque você tem... As pessoas com deficiência estão ganhando cada vez mais autonomia, elas estão ganhando cada vez mais mercado de trabalho, elas podem comprar um óculos escuro, elas podem comprar um óculos para um amigo. Então, não considerar o público-alvo, pessoas com deficiência como público-alvo, é deixar de fora 45 milhões de pessoas. 24% da população brasileira pode ficar de fora se você desconsidera a questão da acessibilidade nas páginas. E eu queria até já propor para vocês algumas situações, alguns testes. Por exemplo, uma forma legal de você verificar se você tem uma barreira de acessibilidade é tentar fazer a navegação via teclado numa página. Então imagine que você tem a sua página web, tenta navegar sem a utilização do mouse. Vê se você não encontra nenhuma barreira de acesso quando você está navegando, ou quantos tabs você precisa fazer para poder chegar no conteúdo principal. Porque imagina a seguinte situação, você tem uma página, mais ou menos como essa aqui, que você tem dezenas de links no menu. Imagina o Andy Walker, lá do começo, aquele rapaz tetraplégico, navegando por esse tipo de interface. Quantos tabs ele vai ter que dar para poder chegar no meio do conteúdo? E aí, quando ele quiser acessar aquele conteúdo, ele dá o Enter, ele vai ter que navegar por todo aquele menu novamente para chegar na página.
Então é uma forma interessante para verificar se você já encontra uma barreira de acesso na sua página. Ou então, você verificar se os vídeos que você disponibiliza online, eles são compreensíveis sem legenda. Legenda tanto open ou closed caption, né? Open caption é esse tipo de legenda embutida no vídeo, e o closed caption é aquela legenda que você pode habilitar e desabilitar, pelo menos como o YouTube tem, né? Para verificar se, por exemplo, uma pessoa que não escuta, ou alguém que está num ambiente de trabalho e não pode não pode colocar o som disponível, será que ela vai compreender esse conteúdo? E é interessante que a legenda ela tem ganhado muita força, até por causa do Facebook, porque agora com esse negócio de exibição de vídeos, né, você faz um scroll na sua página e começa a exibir vídeos, muitas vezes as pessoas não podem simplesmente habilitar o som desses vídeos para poder escutar. Então você percebe que já tem uma demanda muito grande de vídeos legendados, ou vídeos que você não precisa de som para compreender. E um último teste interessante é você desabilitar o CSS e as imagens do seu site e verificar se ele faz sentido semanticamente. Se as listas estão em um lugar adequado, se os cabeçalhos eles são definidos adequadamente como cabeçalhos, ou então fazer um teste mais radical ainda. Instalar um software leitor de tela e navegar sem referências visuais na sua página. Existem hoje vários leitores de tela no mercado, a maioria deles são gratuitos, ou então você tem os pagos, que você tem um período de um trial de 30 minutos para experimentar e depois você tem que reiniciar a máquina, reiniciar o software. Então, dá para se fazer esse tipo de coisa para a gente poder sentir que tipo de dificuldade, que tipo de barreira de acesso essas páginas podem ter. Então, assim, só para resumir essa primeira parte, a acessibilidade na web beneficia pessoas com deficiência? Sim, mas eu costumo falar que a acessibilidade na web ela vai além. A acessibilidade na web, na verdade, ela beneficia todas as pessoas. Em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar da acessibilidade das nossas páginas. Se a gente não cuidar das páginas que a gente desenvolve hoje, pode ser que lá na frente a gente encontre uma barreira de acesso nas páginas que nós mesmos desenvolvemos. Um exemplo, algumas situações que eu queria apresentar para vocês. Por exemplo, usuário de dispositivo móvel. Imagina aqui na meio-dia, está andando na rua procurando um endereço aqui em Fernandópolis. Incidência de sol na tela do seu smartphone. Você precisa ter um contraste adequado para conseguir enxergar a diferença entre o fundo e o texto. Senão você não consegue identificar aquele endereço que está na sua página, né? Você tem que ter a possibilidade também de aumentar e diminuir o tamanho das fontes do seu smartphone. Então isso é uma questão de acessibilidade também envolvida. Deficiência temporária, foi jogar bola no fim de semana, quebrou o braço direito, você pode conseguir utilizar o computador simplesmente utilizando o braço esquerdo. Você pode não ter a mesma destreza manual, mas você não fica impedido de navegar porque você não está utilizando o seu braço costumeiro. Pessoas com medo de usar o computador. Eu costumo dar sempre o exemplo aqui da minha mãe, ou então pessoas que não são nativas digitais como nós, né? Então, imagina a situação. A minha mãe ela precisa pagar uma conta, ela vai até o banco, ela entra no site do banco, digita a agência, digita a conta, aí digita uma senha de 8 dígitos, aí instala um guardião, instala um Java, aí ela tem que digitar uma senha de 3 dígitos, tem que pegar um token de algum lugar. Nesse meio tempo ela já pegou o carro e foi até o banco pagar a conta. Mesmo com greve, ela vai no caixa eletrônico e ela consegue pagar uma conta. Então, a gente tem que tomar cuidado com as interfaces de hoje, elas têm que ser fáceis também para as pessoas que têm algum tipo de dificuldade por não conhecer efetivamente o uso do computador, né? Crianças, a gente sabe que uma interface, uma página web para crianças, ela tem que ter uma interface mais fácil e mais amigável, e especialmente nós daqui a alguns anos, né? Considerar que, eu muito antes de vocês, né, mas considerando que a nossa acuidade visual vai diminuindo, a nossa acuidade auditiva, a nossa destreza manual para clicar naquele link pequenininho que está no canto da página, pode ser difícil para nós mesmos no futuro se a gente não cuidar das páginas que a gente desenvolve hoje. Desculpa, gente. Agora, eu queria já começar entrando numa questão mais técnica, que é para a gente fazer um questionamento
que a gente tem acesso hoje, se a gente pensar, a gente pode colocar cookie na máquina do usuário, com HTML5, você consegue fazer um storage maior, você pode ter acesso a analytics, você consegue ter logs do servidor, mas essa questão é muito importante. Será que a gente tem controle total sobre o usuário? Quando a gente fala de acessibilidade, a resposta é não. A gente não tem controle total sobre o usuário. Por quê? Porque imagine a seguinte situação. Eu tenho um usuário que está utilizando um iPhone com iOS, está navegando pelo Safari, mas eu não sei se ele está utilizando o VoiceOver, do que é o leitor de tela do iPhone. Ou então, é uma pessoa que está utilizando um computador com um sistema operacional Windows, no Chrome, mas eu não sei se ela está utilizando uma lupa para poder aumentar o tamanho das fontes. Isso eu acho que é muito interessante, é muito bom, porque a gente não desenvolve considerando o software específico que ela está utilizando. A gente consegue desenvolver páginas considerando todas as pessoas, independente do tipo de deficiência que ela possa ter. Mas vão falar, mas Reinaldo, mas é muito caro, o prazo é curto, eu não sei fazer e dá muito trabalho. Muitas vezes esse é um argumento que a gente costuma escutar bastante quando a gente fala de acessibilidade. Acessibilidade não é. E para isso a resposta que eu costumo dar é: coloque acessibilidade na rotina do seu desenvolvimento. Se a gente colocar acessibilidade na rotina, pensando na acessibilidade desde o início do projeto, é muito mais fácil, é muito mais barato e não vai dar tanto trabalho assim. Eu costumo comparar a construção de um site como se você estivesse construindo uma casa. Se você pensar acessibilidade no início do projeto, considerando uma casa, você pode construir considerando que uma cadeira de rodas vai passar por um ambiente com rampas, você vai ter um espaço de portas maiores, você vai ter um teto que vai ser adequado para você não bater a cabeça. Se você tiver que fazer alguma reforma nessa casa para poder passar uma cadeira de rodas, vai fazer sujeira, vai fazer barulho, vai ser caro e vai dar bastante trabalho. Então, por isso que eu recomendo: coloque acessibilidade no início do projeto. Fica muito mais fácil do que você simplesmente, lá no final, depois do site pronto, falar, vamos fazer um checklist de acessibilidade. Se você não tiver feito esse trabalho antes, você vai ter que quebrar a parede para poder fazer esse site ficar acessível novamente. E para isso existem alguns documentos e algumas documentações, na verdade, do W3C que falam sobre acessibilidade. Uma delas, talvez a principal, é o WCAG, que é a sigla de Web Content Accessibility Guidelines. É a documentação principal que fala sobre como tornar o conteúdo acessível para as páginas web. E o WCAG ele já tem uma versão em português traduzida, autorizada pelo W3C Internacional. Então, aqui não dá para ver, está muito para baixo, mas depois eu vou deixar disponível esses slides com os links. O WCAG ele trabalha da seguinte forma: ele trabalha com 4 princípios básicos. E dentro desses princípios você tem as recomendações de cada um deles para você tornar o conteúdo acessível na web. Então, ele fala: o primeiro princípio é que o conteúdo ele tem que ser perceptível pelo usuário. O conteúdo ele não deve estar invisível para todos os sentidos do usuário. O segundo princípio é que ele tem que ser operável. O usuário tem que ser capaz de operar aquela interface. Ela não deve ir além da capacidade de operação desse usuário. O terceiro princípio, que o conteúdo e a interface deve ser compreensível para o usuário. E o último, que o conteúdo ele tem que ser robusto o suficiente para garantir que, conforme as tecnologias evoluam, a sua página web ela não crie outros tipos de barreiras de acesso para acessibilidade. E um outro documento que é importante e que a gente vai abordar depois, eu vou mostrar para vocês eles funcionando, é a documentação de WAI área. WAI área é uma documentação para você tornar conteúdo dinâmico acessível na web, especialmente conteúdo de internet rica, como box de Ajax, ou então itens que atualizam automaticamente na página. Então, o WAI ele trabalha com, na verdade, são apenas atributos que a gente coloca na nossa página. Ele trabalha com os papéis, que você define que tipo de aplicação ela vai ser, se ela vai ser um slider, se ela vai ser um menu, se ela vai ser um tab panel. E aí você define as propriedades, por exemplo, se ele vai ter o estado de, como se fosse um campo de checkbox, checado ou não marcado, se você pode colocar um rótulo. Então você tem mais de 35 status e propriedades para poder definir o uso de área. E o que é interessante abordar é que esses atributos de área eles já são acessíveis para os principais
leitores de tela do mercado. Então o JAWS desde a versão 10, o JAWS é um dos mais populares para as pessoas com deficiência visual. O JAWS já está na versão 16, então desde a versão 10 ele já dá suporte. O NVDA está na versão 2016, desde a versão 2010 ele já dá suporte. E o iOS desde o VoiceOver, desde o iOS 4 já dá suporte a esses landmarks de área. E também é uma recomendação do W3C, então desde 2014 a WAI área é uma recomendação do W3C. Eu acho que é importante pontuar uma coisa quando a gente fala de acessibilidade, especialmente dessas duas documentações, é a diferença entre esses dois documentos. O WCAG, ele utiliza a semântica do HTML para tornar o conteúdo acessível. Então ele vai dizer como você faz para você tornar uma imagem acessível, utilizando um elemento de imagem e utilizando atributos para essa imagem. No WAI área você consegue mudar a semântica dos elementos no HTML. Então, por exemplo, eu posso pegar uma div e fazer ela se comportar como uma imagem e descrever essa imagem. Se eu tiver, por exemplo, uma imagem que está dentro do CSS e eu quero descrever essa imagem, eu consigo mudar essa semântica utilizando esses atributos. E aí, antes de começar a mostrar alguns exemplos para vocês, eu queria abordar 4 pontos importantes quando a gente fala do uso de WAI área. Então, isso está dentro da documentação do W3C, mas eu dei uma adequada para a gente poder compreendê-la melhor com relação às 4 regras do uso de WAI área. Então, a primeira regra dela é não use área. Se você puder, utilize os elementos semânticos do HTML5. Então, prefira usar, por exemplo, um elemento de botão, em vez de você criar um spam e você ter que colocar um monte de JavaScript para poder fazer esse botão se comportar como um botão. A segunda regra é evitar mudar a semântica dos elementos. Fazer isso só se for extremamente necessário. Por que eu estou falando isso? Imagina essa situação. Você tem um cabeçalho e você resolve mudar a semântica dele, você quer transformar aquele cabeçalho como um botão. Se eu fizer isso, eu perco todo o valor semântico que o meu H1 tem, na verdade. Então, eu estou simplesmente eliminando toda a semântica do H1 para poder transformar ele num botão. Então, em vez de eu fazer isso, eu posso simplesmente colocar um botão dentro do meu H1, ou então, se eu tiver mesmo que utilizar a área para isso, eu mantenho a semântica do meu H1 do lado de fora do meu botão, mas eu possibilito que, por exemplo, um elemento de spam, ele possa se comportar como um botão. Garantir que todos os controles interativos eles sejam acessíveis via teclado. Então, aquilo que eu estava comentando sobre navegação via teclado, ele é fundamental, especialmente quando a gente vai tratar de área. Isso está muito relacionado até com o caso desse spam aqui. Imagina que você faz um botão todo bonitinho com aquele spam, você bota um monte de JavaScript, só que se você fizer navegação via teclado, você não consegue chegar nele. Então, é importante garantir que esse conteúdo ele continue sendo acessível via teclado. E por último, não usar Role Presentation ou Area Hidden True em um elemento com foco visível. Esses dois atributos eles têm um impacto muito grande, porque esse Role Presentation ele tira toda a semântica do elemento. Se eu colocar esse Role Presentation no H1, ele vai simplesmente ler o conteúdo como um conteúdo de texto, como um container genérico. E esse Area Hidden True é para eu esconder um elemento, para esconder o conteúdo de um leitor de tela. Então, se eu tiver algum conteúdo que tiver foco via teclado, evitar usar esse tipo de coisa, porque ele pode dar problema na compreensão de uma pessoa utilizando um software leitor de tela. E agora eu queria mostrar um pouco para vocês alguns exemplos de código e até como ele se comporta com o leitor de tela. Alguém aqui já ouviu um leitor de tela funcionando? Alguém já fez algum teste com leitor de tela aqui? Ah, legal, alguns. Então, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de código mostrando um NVDA, que é um software leitor de tela que funciona para Windows, ele é gratuito, mas também tem o Chromebox para dispositivos do macOS, tem o VoiceOver, tem o JAWS também, que pode ser utilizado para testar interfaces Windows. Então, eu queria colocar agora algumas situações relacionadas à acessibilidade na web. A primeira delas é, eu tenho uma galeria de imagens. Então, se tiver uma galeria de imagens, basicamente o que eu preciso fazer é colocar um atributo alt para descrever aquela imagem. Então, o alt é um atributo poderosíssimo para descrição de imagem. Inclusive, ele tem uma importância não só para acessibilidade, mas ele também é indexado por ferramentas de busca.
Então, se você declarar o conteúdo dentro do atributo alt, esse conteúdo também é indexado pelo Google. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, fiz um artigo sobre isso, só para estudar como as ferramentas de busca elas interpretam o conteúdo em texto alternativo. E é muito interessante, muito bom saber que o Google ele faz uso desse recurso para poder indexar conteúdos de imagem. E tem uma outra situação, que é um caso mais extremo, você fala, mas eu tenho uma imagem que está dentro do CSS e eu queria descrever essa imagem. Aí entra aquela questão que eu comentei de você mudar a semântica dos elementos. Eu tenho, por exemplo, um elemento div, que tem uma foto no fundo, eu utilizando aquele role img, eu consigo mudar a semântica desse elemento para ele se comportar como uma imagem. E aí eu consigo utilizar esse area label para poder mostrar, fazer a descrição dele. Mas agora eu queria mostrar para vocês isso daqui funcionando na prática. Lista DVDA 637. Imagens acess. Então isso daqui é assim que uma pessoa com deficiência visual navega utilizando o software leitor de tela. Esse leitor de tela ele vai passando por todos os itens na página e vai informando para essa pessoa como os valores semânticos que esse conteúdo tem. Então eu peguei aqui, eu coloquei duas galerias de imagens. Eu estou chamando de uma de galeria inacessível e outra acessível. Na primeira eu não declarei o atributo alt, na segunda eu declarei. Olha só como é que ele se comporta. Zero 1%, 20%, 20%, 0,1%, 20%, 0,1%, 20%, 0,1%, 20%. Eu nem sei porque ele está falando 0 a 1%, 20%, mas isso daqui com certeza está errado. Agora, olha o que acontece quando eu tenho a descrição adequada da imagem. Foto de uma xícara de café, gráfico link. Foto de um ursinho de pelúcia marrom com uma gravata borboleta do pescoço sentado próximo da cama, gráfico link. Exagerei. Foto de uma bola de futebol, gráfico link. Foto de um jogo de talheres, gráfico link. E tudo isso eu fiz, é simplesmente uma descrição que eu faço dentro do meu elemento imagem dentro do HTML. Agora eu queria mostrar para vocês um outro exemplo, que era daquele role img. Então eu tenho aqui esses dois logos. O primeiro logo, ele é uma imagem que está dentro de uma div, está sendo chamada pelo CSS. O segundo é um que está vindo, é uma imagem e tem um atributo alt declarado. Como eu estou transformando aquele elemento div numa imagem, a leitura dos dois, ele vai tratar cada esses dois elementos como se fosse uma imagem. Né? Gráfico logo do W3C que está dentro do CSS. Agora de baixo. Gráfico logo do W3C dentro do HTML. Aqui a diferença é que eu coloquei eu coloquei essas duas descrições diferentes, mas basicamente o que é interessante aqui é que os dois elementos estão se comportando como uma imagem. Você percebe que o leitor de tela fala gráfico logo do W3C e gráfico logo do W3C. Então eu consigo fazer esses dois elementos se comportarem como uma imagem. Agora, o segundo ponto que eu acho que é interessante a gente falar, é muito comum a gente querer esconder conteúdo em páginas web. Às vezes você tem um design responsivo que você quer esconder algum conteúdo, mas como isso se comporta com relação à acessibilidade? Então, dá pra ver, legal. Isso daqui são as formas mais comuns que a gente costuma fazer para esconder conteúdo utilizando o CSS. Com relação à acessibilidade, o Visibility Hidden e o Display Only, eles são ignorados pelo software leitor de tela. Então a diferença é que o Visibility Hidden, ele mantém a área onde aquele conteúdo iria ficar na página HTML. O Display Only, ele simplesmente desaparece e o conteúdo ele se encaixa na estrutura da página. Colocar altura e largura 0, ele não é muito recomendado porque ele funciona em alguns leitores de tela e em outros não. Então o ideal é não utilizar esse recurso. Para você fazer com que o conteúdo seja lido por leitor de tela e que ele esteja escondido para fora da tela, você pode utilizar ou o text indent, jogar ele
para um valor negativo para fora da tela, ou usar um position absolute e também jogar ele para fora da tela. Então, esses dois recursos aqui de baixo, eles possibilitam que o leitor de tela leia esse conteúdo. Os de cima, ele simplesmente ignora. Agora, um outro ponto que é até baseado um pouco no que a gente já mostrou de alguns exemplos, especialmente de navegação via teclado, que é a questão de uma página cheia de destaques. Então, eu trouxe aqui um exemplo da página da 3C, que ela é separada, ela é construída mais ou menos com a estrutura básica de HTML5. Então, você tem o elemento header, nav, article e a site. Hoje, os leitores de tela eles já conseguem ler, especialmente leitores de tela mais recentes, com navegadores mais recentes, eles já conseguem ler os principais elementos semânticos do HTML5. Mas para leitores de tela mais antigos, navegadores mais antigos, você pode utilizar alguns atributos de WAI área para que ele possa identificar cada um desses espaços. Então, eu posso fazer a navegação por um leitor de tela e navegar por cada uma dessas áreas do site se ele ainda não estiver suportando os novos elementos do HTML5. Tem um outro recurso que é muito interessante, muito importante, que é você colocar um link no topo da página para saltar para o conteúdo principal da página. Então, basicamente, eu coloco uma âncora no topo da página e mando ele para o meu elemento principal relacionado com o ID. Posso fazer ele ficar escondido? Posso, mas o ideal é que no primeiro tab ele apareça para o usuário, porque o usuário que não enxerga, ele vai conseguir navegar por esse link escondido, mas o usuário com deficiência motora, ele pode nem saber que esse link existe. Então ele vai ter que dar, sei lá, 32 tabs para poder chegar no conteúdo no meio da página. E um outro recurso que é muito importante, que é a estruturação adequada de cabeçalhos da página, baseado nos níveis de cabeçalho. Especialmente porque leitores de tela, eles têm diversos atalhos de teclado. Então, para formulário você usa a tecla F, para tabelas você usa a tecla T, e navegação por cabeçalhos você usa a tecla H, ou então os números de 1 a 6 do teclado. Então, se eu navegar, por exemplo, pela tecla 2, eu vou navegando por todos os cabeçalhos de nível 2. Isso é muito bacana porque se a pessoa já conhece a estrutura da sua página, sabe que o título das suas notícias elas estão no H2, ela pode simplesmente navegar pelos cabeçalhos para poder chegar nesse conteúdo principal. Eles vão falar, mas e esses novos elementos do HTML5, como é que está a acessibilidade dele? Para isso eu recomendo esse site. Ele não é um site do W3C, mas ele é feito por pessoas que contribuem para os padrões dentro do W3C. Chama html5accessibility.com. É um grupo de pessoas que avalia como anda a implementação dos recursos de acessibilidade do HTML5 nos navegadores. Então eles verificam cada um dos principais navegadores e nos sistemas operacionais adequados e verificam como eles estão colocando cada um dos novos recursos do HTML5. Por exemplo, os novos input types. Os novos input types eles são bacanas porque eles têm uma relação muito legal para acessibilidade, especialmente quando eu falo input type e-mail, URL, telefone. Isso daqui ele está dando significado para os campos de formulário. Antigamente, como que a gente tinha que fazer para criar um formulário de contato? Nome, input type text. E-mail, input type text. Telefone, input type text. Agora não, agora eu consigo dar significado. Então, e-mail, eu tenho input type e-mail. Telefone, input type tel. Porque aí, um navegador, por exemplo, de dispositivo móvel, ele pode apresentar para o meu usuário, quando ele fizer o foco, quando ele estiver preenchendo o campo de telefone, o meu dispositivo móvel ele apresenta o teclado numérico. Eu não preciso de letras para poder preencher o meu campo de telefone. A mesma coisa no campo de e-mail. A maioria dos dispositivos móveis já faz isso. Se você estiver preenchendo um formulário com esses novos input types, eles já mudam ou te dão alguns recursos a mais para preencher esses campos. Por exemplo, no caso do campo e-mail, que você tem a disposição arroba e o ponto de forma muito mais simples. Isso tem uma baita numa relação com acessibilidade. Agora, deixa eu mostrar agora os exemplos dessa navegação por uma página cheia de destaques. Então, para navegar por cabeçalhos, eu simplesmente pressiono a tecla H. Desafio da Philips. Novidades cabeçalho nível 2. Clicar em fechar tráfego clicar em fechar tráfego web toda a recomendação do W3C link cabeçalho nível 3.
Então, se eu pressionar agora, por exemplo, a tecla 3, ele vai para o próximo cabeçalho. Clicar em fechar tráfego abertas as inscrições para o... Se eu pressionar a tecla, por exemplo, Shift 1, ele vai para o elemento H1 lá no topo da página. Marca banner www.w3c.br link outline. Então eu consigo navegar. Diga. Deixa eu colocar a voz mais lenta. Boa. Apesar que eu não vou, acho que eu vou deixar ele mais ou menos nessa velocidade, só para a gente poder compreender depois um pouco melhor, senão ele toma muito tempo. Então, mas depois eu vou passando ele novamente numa voz mais lenta. Eu preciso lembrar onde é que configura a velocidade da voz dele. Apresentação de slides do... Agora tem uma questão interessante que é a relação de menus e submenus com acessibilidade. Você já deve ter passado por aquela situação de você ter um menu que você passa o mouse e ele exibe um submenu, e aí quando você tira o mouse ele desaparece. Se a gente não considerar que a pessoa que navega com teclado também precisa conseguir navegar, a gente pode ter uma barreira de acessibilidade. Então, sempre que você for utilizar, por exemplo, um pseudo-elemento de foco usando o CSS, que é quando você... Desculpa, o hover, quando você passar o mouse, utilizar também o seu seletor de focos. E a mesma coisa para JavaScript. Se você tem o mouse over e mouse alt, utilizar também recursos que funcionem para navegação via teclado. Eu quero mostrar também agora um outro exemplo. Agora não preciso de leitor de tela, mas eu queria mostrar um exemplo dessa navegação via teclado e o impacto que ela tem para a acessibilidade. Então, olha só que legal. Tem aqui um menu, eu passo o mouse, eu abro um submenu, todo feito, um menuzinho bacana, todo feito com CSS. Só que se eu navegar via teclado, eu não consigo acessar esse conteúdo. Simplesmente porque eu não estou colocando os atributos e os seus seletores de forma adequada. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso para não criar um tipo de barreira de acesso para uma pessoa que está navegando via teclado, por exemplo. Situação número 5. Talvez acho que uma das que causam mais impacto na acessibilidade são os formulários. Então existem diversas técnicas para a gente conseguir deixar os formulários um pouco mais acessíveis. E formulários são interessantes porque a gente consegue obter muito mais informação do usuário. Você consegue obter nome, telefone, outras informações que você com log de informação em log você não consegue atingir. Então, as recomendações para formulários são basicamente os seguintes. Imagina que você tem uns blocos de campo de formulário, você pode separar eles por esse elemento field set. Imagina que eu tenho um bloco dados pessoais e dados comerciais. O ideal é que eu possa separar cada um deles utilizando esse bloco field set e utilizar esse elemento legend para poder rotular cada um deles. Porque quando eu fizer o foco no meu primeiro elemento, ele vai ler o grupo que eu estou e vai ler o primeiro campo de formulário relacionado com o seu rótulo adequado. Outro ponto importante, fazer a relação adequada entre o elemento label e o ID do campo de formulário. Com isso eu estou dizendo para o meu código para ele relacionar aquele campo de formulário especificamente com aquele rótulo. E aí o leitor de tela consegue identificar claramente qual dos campos de formulário está relacionado com qual rótulo. Isso é uma técnica muito bacana que tem um baita de um ganho de usabilidade quando você utiliza com campos hardbox e checkbox. Porque você não precisa mais clicar no quadradinho ou na bolinha pequenininha. Você pode clicar no texto que está acompanhando esse campo, que ele também vai ser acionado pelo checkbox. E dá para colocar também fazer uma relação com conteúdo complementar utilizando atributos de área. Então eu tenho aqui esse área described by relacionado com o ID do meu campo input. O que ele vai fazer? Ele vai ler o field set, ele vai ler o rótulo do elemento label e depois ele vai ler preencher os campos do formulário. E eu posso fazer isso com qualquer outro input type do HTML. Até no input type range eu consigo fazer ele funcionar. E eu queria mostrar para vocês isso daqui funcionando com os campos de formulário. Então aqui eu tenho o meu campo de formulário, eu vou ligar o leitor de tela. Quando ele chegar quando eu fizer o foco no campo nome, vocês vão perceber que ele vai ler primeiro identifique-se, ele vai ler o campo nome e vai ler depois aquela informação que vem depois. Vamos ver se está mais lento agora.
Folder barra de A, fórmula, identifique-se grupo, nome e edição possui autocompletar, preencha seu nome de verdade, viu, em branco. Isso funciona também para outros campos de formulário, por exemplo. Se eu tenho vários campos de formulário, eu consigo fazer a relação desse texto adicional com todos os outros campos do formulário, né? Fórmula barra de fórmula, identifique-se grupo, nome e edição possui autocompletar campo obrigatório, viu, em branco. Agora eu vou para o e-mail. E-mail edição possui autocompletar campo obrigatório, viu, em branco. Agora o URL. URL edição possui autocompletar campo obrigatório, viu, em branco. E aí eu queria mostrar para vocês como ele funciona também com os novos elementos do HTML5. Aqui eu estou utilizando o Input Type Range, e só para mostrar como é que ele se comporta com os recursos de acessibilidade. Acho que já está com fome. Fórmula Casa de Espetáculos Grupo, valor do ingresso deslizante 31E. Dá para colocar descrição relacionada ao campo. Agora, se eu mover minha seta para o lado, ele vai começar a ler os valores onde esse Input Type Range está marcado. 32, 33, 34, 35. Ou seja, os novos elementos do HTML5 eles já possibilitam que eu possa transmitir essa informação em áudio já com acessibilidade para o meu usuário. Agora tem uma outra questão interessante que até está relacionada com a questão do daltonismo, que é a utilização de cores. Então a gente mostrou a história daquele artista britânico que não enxerga nenhuma cor, e eu queria mostrar para vocês o impacto que ela tem para a acessibilidade. Aqui é só um exemplo daquela mesma página com uma pessoa que não enxergaria um determinado tipo de cor. Se não me engano aqui estava para azul. Mas você percebe que a gente consegue identificar o contraste adequado entre o conteúdo das páginas. Mas só para mostrar para vocês o impacto que isso tem, isso daqui eu queria mostrar uma simulação que eu fiz com alguns simuladores de daltonismo. Então esse daqui seria uma foto de uma pessoa que não tem nenhum tipo de daltonismo. Esse daqui é a mesma foto para uma pessoa que não enxerga vermelho. Percebe aqui a diferença entre o verde e o vermelho, a camiseta da criança praticamente desapareceu. Deficiência em verde, você também tem uma dificuldade para enxergar certos contrastes. Azul. E deficiência de todas as cores, não enxergar nenhuma das cores. Qual que é o impacto para a web? Imagina uma situação que você tem que preencher um campo de formulário e você tem que pressionar o botão verde para poder enviar o formulário. Se uma pessoa não enxerga verde ou vermelho, ela vai enxergar os botões mais ou menos como aqueles que estão naquele canto da tela. O W3C é muito claro quando ele fala com relação à cor. Nunca utilize somente a cor para transmitir uma informação. Então, se você tem esse tipo de botão, você pode colocar um tipo de informação visual, ou então até um conteúdo alternativo, que uma pessoa que não está enxergando essas cores, ela vai conseguir identificar essa informação. Eu queria agora mostrar um exemplo interessante, que é uma outra ferramenta. Eu não sei se vocês conhecem, tem uma ferramenta que foi desenvolvida pelo pessoal do governo federal, que chama ASIS. Na verdade, assim, é uma ferramenta para poder fazer verificações de acessibilidade, mas ele tem alguns simuladores de baixa visão. Eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, simular, por exemplo, miopia. Agora, imagina a dificuldade para enxergar. O pessoal do fundo acho que não está me enxergando, agora sim talvez isso tenha ficado pior. Mas ele tem alguns simuladores de daltonismo e eu até trouxe alguns contrastes aqui mais complicados para poder mostrar. Então, por exemplo, olha só o contraste de uma pessoa que não enxerga, por exemplo, vermelho. Vocês percebem que o texto que estava ali em vermelho, desse lado daqui, ele praticamente desapareceu. Aqui é um outro simulador também, ó. Você já consegue enxergar um pouco melhor aqui, mas o verde agora ficou comprometido. E aqui para uma pessoa que não enxerga azul. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de contraste que a gente vai fazer. Existem várias tabelas e vários validadores de contraste de cor disponíveis na web para vocês poderem fazer os testes nas suas páginas. E agora uma relação interessante que são os múltiplos idiomas, né? Imagina uma página
você vai desenvolver e você precisa colocar aí algumas informações em português e outras em inglês. A gente costuma sempre declarar o idioma da página no topo do nosso documento HTML, o lang PTBR, e se você precisar mudar, você muda o lang em qualquer elemento da página, com lang EN para inglês, lang ES para espanhol. Só que se a gente não fizer isso, os software leitores de tela que não conseguem identificar, que identificam o idioma da página, eles podem se perder e podem não utilizar o sintetizador adequado. E aí eles podem ler de uma forma que o usuário não consegue compreender. Isso que eu queria mostrar para vocês, o impacto que um atributo no HTML tem para a compreensão de conteúdo de uma página. Então eu vou colocar esse primeiro trechinho aqui, com o leitor de tela lendo esse conteúdo declarado em inglês. Agita, link, is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality, link. Beleza, né? Então ele está conseguindo ler no sotaque britânico, mas está conseguindo ler de forma adequada. Agora, se eu não declarar ou declarar no idioma errado, olha o que pode acontecer. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality, link. É tipo o João Santana falando inglês, mas imagina isso no leitor de tela, você tem que parar a sua navegação para poder configurar o seu software leitor de tela. Então imagina uma situação com múltiplos idiomas da página. Então eu tenho aqui vários textos que estão em vários idiomas. Vou passar o leitor de tela em cada um deles. Este é um exemplo de texto que está escrito em português, in English also, também em espanhol, und schließlich in Deutsch, link. Então, esse primeiro ele está com todos os seus trechos declarados de forma adequada. Agora eu vou passar para o segundo, que eu acho que, se não me engano, ele está só declarado em português. Este é um exemplo de texto que está escrito em português, in English also, também em espanhol, und schließlich in Deutsch, link. Se tem alguém que fala alemão aqui, está se contorcendo. Agora o último, como se ele tivesse configurado todo para inglês. Este aqui um exemplo de texto que está escrito em português, in English also, também em espanhol, und schließlich in Deutsch, link. Então, isso tem um impacto muito grande, e o legal é que você pode utilizar isso nas imagens. Esse atributo ele funciona também com imagens. Pequena foto de uma lâmpada branca na página tráfego link. Small picture of a light bulb in the web page tráfego link. Então, eu posso colocar esse tipo de conteúdo também disponível dentro de imagens. Então, é fundamental que a gente possa declarar o idioma da página. É declarar um simples atributo que já tem um grande avanço com relação à acessibilidade. E o último ponto que eu queria abordar são os conteúdos dinâmicos, né? Então a gente tem vários, especialmente hoje a gente tem aqueles carrossel, então você tem áreas de mensagens que ficam sendo exibidas. Existem alguns recursos que a gente pode utilizar com área que podem melhorar a acessibilidade. Por exemplo, no caso de um sisteminha que quando eu pressiono um botão ele liga e quando eu pressiono ele desliga novamente. Eu tenho que manipulá-lo com JavaScript, mas eu posso fazer com que quando ele estiver com o status on, ele tem aquele area pressed, quando ele estiver com o status on, ele vai ter o area pressed true, e quando eu apertar de novo, com o JavaScript eu modifico o seu estado para que ele funcione como false, para que ele possa dizer para o meu usuário qual é o status adequado desse objeto. E o último ponto são os live regions, que são as regiões dinâmicas. Eu queria mostrar um exemplo para vocês, porque essas áreas dinâmicas, você consegue configurar de uma forma para que o leitor de tela leia ou não um determinado conteúdo que está sendo atualizado. Então aqui eu tenho um exemplo de uma página que aqui nessa parte de mensagens ela fica rodando as mensagens. Fulano adicionou você como amigo, área dinâmica, nova mensagem. Eu vou tirar aquele nível de educação off e vou colocar ele para... Vou ligar o leitor de tela. Exemplo, lista, limite, educação, caixa de combinação política escolhido, nova mensagem. Você tem 3 novas mensagens. Fulano adicionou você como amigo. Área dinâmica. E se eu quiser que ele pare de falar, eu uso off. Limite, educação, caixa de combinação off escolhido. Então isso é legal, que eu posso configurar a minha página para que ela leia ou não um determinado conteúdo para um software leitor de tela.
Então isso é bacana porque, tudo bem, eu tenho que manipular ele um pouco no JavaScript, mas eu consigo transmitir para o meu usuário uma atualização que está acontecendo automaticamente na página. E aí agora, para encerrar mesmo, você já deve estar cansado de me ouvir falar, eu queria dar para vocês algumas dicas importantes para a gente considerar a acessibilidade das nossas páginas web. O primeiro deles é validação de markup. É importantíssimo passar os validadores, passar o seu código no validador do W3C para ver se ele não tem nenhum erro de markup, se tudo está aberto e fechado direitinho, conforme a especificação. A gente consegue reduzir muito os erros de acessibilidade quando a gente tem uma página com a validação adequada. Seguir as diretrizes de acessibilidade que eu apresentei aqui, WCAG e WIARE. Fazer a validação automática de acessibilidade. Hoje em dia você consegue encontrar diversos validadores de acessibilidade que você simplesmente coloca a URL do seu site e você consegue verificar se ele tem erros ou não baseado na documentação do WCAG. O ideal é que seja baseado em WCAG 2.0, porque ainda existem vários validadores que ainda utilizam WCAG 1.0 para validar. Mas eles não são perfeitos, por isso a gente precisa sempre verificar os avisos que estão disponíveis na página. Esses avisos eles são importantes porque, por exemplo, o validador ele não consegue identificar se o conteúdo que está dentro de um texto alternativo, dentro de um atributo alt, ele está adequado para aquela imagem. Por exemplo, tem uma foto do Cristo Redentor. Se eu não declarar o atributo alt, o validador vai falar, olha, essa página esse elemento tem um problema. Só que se eu simplesmente colocar um espaço em branco e escrever foto, ele vai passar. Então, é importante verificar os avisos que esse validador dá. Fazer teste com tecnologia assistiva. Como vocês viram, é muito simples utilizar um software leitor de tela, eles estão disponíveis amplamente no mercado. É interessante para a gente poder executar tarefas e verificar quais os tipos de barreira que as nossas páginas web podem ter. E por último, colocar a rotina de acessibilidade, colocar acessibilidade na rotina do desenvolvimento. Então, volto a reforçar esse ponto. É muito mais fácil, muito mais rápido, muito mais barato se a gente já começa a pensar a acessibilidade no início do projeto, do que ter que reestruturar o site porque ele tem algum problema de acessibilidade ou porque talvez tomou uma prensa do Ministério Público que alguém encontrou algum problema de acessibilidade no site. E aí, só para encerrar mesmo, eu queria deixar dois recados. O primeiro é que uma das coisas que a gente desenvolve lá no W3C Brasil e no seu web são algumas cartilhas de acessibilidade na web. Vou ver se eu consigo mandar algumas aqui pelo correio para distribuir aqui para os alunos, mas a gente já tem 2 fascículos que estão disponíveis no site do W3C e no seu web. Interessante que eles não são conteúdos técnicos, eles são para orientar sobre a importância e sobre os direitos de acessibilidade que as pessoas com deficiência têm. E por último, só para avisá-los que dia 13 e 14 de outubro, lá em São Paulo, vai ter a Conferência Nacional do W3C, do W3C Brasil. 13 e 14 de outubro, no Centro de Convenções Rebouças. São 2 dias e mais de 40, 50 palestrantes. E de palestrantes internacionais, a gente tem o Bert Boss, que é o cara que inventou o CSS, e o David Haggett, que é um dos líderes da iniciativa de Internet das Coisas na web no W3C. E eu vou também deixar disponível aqui, tem um cupom de 10% de desconto para o pessoal da FEF, se vocês quiserem participar do evento. E, bom, para encerrar, eu gosto sempre de deixar esse slide com uma frase de uma arquiteta, que ela trabalha também com acessibilidade, mas eu consegui fazer uma adaptação dela para a web, que se o site ele não está pronto para receber todas as pessoas, o site ele é deficiente. As diferenças elas existem para serem respeitadas, e é por isso que a gente trabalha desenvolvendo uma web que seja realmente inclusiva e que esteja disponível para todas as pessoas. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir para vocês a importância da acessibilidade e que vocês possam sair daqui, pelo menos com a mentalidade de que vocês podem melhorar a vida de muitas pessoas com pequenas intervenções no código que vocês desenvolvem. Obrigado, gente. Mais uma hora, gente. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Certo? Esse software de ler a tela aí parece ter uma deficiência na velocidade da leitura, né? Então, mas ele pode ser configurado para velocidade de leitura, né? É interessante que se você pegar
dá uma procurada na internet, assim, vídeos de pessoas com deficiência utilizando o software leitor de tela, cara, a gente não consegue entender nada, eles leem extremamente rápido. Mas dá para configurar, assim, a leitura. É que eu evitei também fazer isso daqui agora, porque ia tomar um certo tempo, eu já nem lembro mais onde está essa configuração aqui, mas dá para fazer sim, você consegue alterar. Mas a configuração está escondida. Ah, não, mas ele está escondido porque ele tem um monte de opções para você poder alterar. Mas dá para você fazer sim. Se você navegar um pouquinho pelas preferências dele, dá para fazer sim. Teria algum leitor que faz tradução, tipo assim, do inglês para português? Teria algum leitor? Acho que ele está perguntando se tem um leitor de tela que faz tradução do inglês para português. Eu acho que aí depende muito da aplicação. O leitor de tela ele só vai ler o conteúdo. A tradução tem que vir de uma outra aplicação. Né? Questão de site com muitas cores. É interessante ter uma opção de alto contraste para ou não? Isso é bastante discutível, até porque algumas pessoas que têm certos tipos de daltonismo, elas conseguem colocar, elas usam até plugins para poder mudar o próprio contraste da página. Eu já vi bastante discussão se é válido aquela coisa de barra, de aumentar e diminuir tamanho de fonte ou colocar contraste. Eu não saberia dizer o que seria mais adequado. Eu acho que se você puder não atrapalhar o design da sua página, você puder fazer isso para melhorar para algumas pessoas, eu acho ótimo, mas existem possibilidades também de você colocar esse conteúdo a partir de um dispositivo, de uma aplicação para as pessoas. Mais alguém tem algum questionamento, alguma pergunta? Então, em nome da comissão organizadora, gostaria de agradecer ao Reinaldo pela ótima palestra aqui, pelos esclarecimentos. Dizer a todos vocês que vocês têm 10 minutos de intervalo como de praxe. Muita gente faz